Fala, meus queridos, tudo certinho com vocês? Hoje vamos falar de Cyberpunk. Como todo professor de história, né, nós vamos começar pela parte mais básica, que é o contexto. Bom, para quem nunca parou para ler sobre o movimento Cyberpunk, o contexto geral dele, é um movimento que tem origem nos anos 80. A primeira coisa que a gente tem que falar é, quando eu falo anos 80, Estados Unidos, tá? A gente está nos Estados Unidos, isso é importante. Mas o que a gente pode falar de tecnologia, o que a gente pode falar de movimento social, o que a gente pode falar de presidente, acho que tem essas coisas que a gente pode começar. A Apple já era uma empresa relativamente importante, então a gente tem o Apple III aqui neste momento. Olha como ele era bonitinho, o Apple III. O Apple III era muito engraçadinho, cara. Aí isso aqui, ó, é um espaço para disquete, viado. A gente tem o começo do que hoje a gente tem como internet. A gente tem um conceito no imaginário popular que era o high-tech, tá? Então é realmente a ideia de que o futuro é tecnologia. Tudo é tecnologia. A tecnologia vai para todos os lugares possíveis e vai estar em todos os ambientes concebíveis. Por outros lados, também, o que nós temos nos anos 80, chat? Nos anos 80, para quem não sabe, é conhecido como a década perdida. O presidente dos Estados Unidos é o Ronald Reagan. Tá? Guardem esse nome, porque ele vai ser importante para um detalhe que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós estamos num momento pessimista de prospecção do futuro. As pessoas não necessariamente acham, nos anos 80, que o futuro vai ser da hora. Tanto que o movimento punk, quando nós vamos falar, o movimento punk ele nasce na Inglaterra. Mas o movimento punk vem um pouquinho desse pedaço. É uma pilha do tipo, mano, o futuro vai ser uma merda. Tenham esse sentimento. Muitas vezes as pessoas jovens tinham esse sentimento em torno delas, mas isso é um sentimento muito forte. E a gente também tem a Guerra Fria. Final dos anos 80 a gente meio que tem o final da Guerra Fria, né? Mas a gente ainda tem um pouquinho dessa discussão lá no comecinho dele. E eu gosto de pensar que é o seguinte. Uma obra que fala sobre o pessimismo dos anos 80 aplicado a outras temáticas, outros conceitos. Cara, Watchmen. Watchmen é um conceito muito interessante de pegar, tipo, uma temática de super-heróis, pegar o pessimismo dos anos 80 e misturar isso. Né? O Alan Moore ele faz exatamente isso. Ele vê que é uma década onde as coisas estão ruins, ele acha que a gente já passou pela guerra do Vietnã, ele acha que nós estamos perto do dia do juízo final. Então o Alan Moore ele pega o conceito de super-heróis, que é uma coisa um pouco imaculada e heróica, né, e fala assim, e se eles fossem assim, mergulhado nos anos 80? E aí a gente tem o Watchmen, que eu acho que é um exemplo muito interessante de pessimismo da época. E se a gente for falar de ficção científica, que é uma coisa que já existia, mas se a gente pensar ficção científica, se a gente for para o lado positivo, se a gente imaginar o futuro da tecnologia, então a tecnologia vai ser da hora. A gente vai ter nave, a gente vai pro espaço, a gente vai encontrar uns aliens e vai transar com os aliens. E a tecnologia, nós vamos ter, tipo, uma paz mundial. Pensem que a ficção científica vai para essa linha de narrativa, onde a tecnologia é uma coisa da hora. Aí nós vamos cair pro oposto, ao cyberpunk no caso, que um dos exemplos que a gente coloca é o retrofuturismo. Essa ideia de Flash Gordon, que é um pouco anterior, mas ele fala sobre isso. De você imaginar cowboys no espaço, e aí nós vamos ter grandes aventuras no espaço, onde a gente pode resolver as coisas com conversa. Isso vem na cabeça, por exemplo, Star Wars, e um pouco de Star Trek também. Uma extrapolação de um conceito científico que é a ficção científica. Eu não vou entrar muito no que é a ficção científica como gênero, mas é legal a gente ter essa base de pensar assim, se a gente imaginar o futuro do caralho de tecnologia, a gente cai pro retrofuturismo, a gente pode cair pra Star Wars, pra Star Trek, mas não cai pra coisas da hora. E se a gente imaginar o futuro da tecnologia como um lixo, tudo vai ser uma merda, a gente vai se fuder, aí a gente chega no cyberpunk. Então, a gente pode partir daí. A gente vai conceber o cyberpunk como a ideia de uma ficção científica num futuro onde as coisas não são positivas. Mas não são positivas como? Como que isso se aplica no dia a gente? Vai falar sobre isso agora. Onde começou? Hoje nós temos a transmídia que a gente fala um pouco, né? A gente tem música, filme, quadrinho, jogo, as coisas são interrelacionadas. Mas se a gente voltar um pouquinho, o videogame não era uma mídia, né? Tipo, assim, caralho, né? Era um bagulho. E os filmes até iam, mas não tanto. Pra muitos, você imaginar conceitos, imaginar ideias, a gente acaba voltando pros livros. O cyberpunk, antes de tudo, ele é um gênero literário. O cyberpunk, ele começa em contos. E são pequenos contos mesmo, de pessoas imaginando como poderia ser o futuro com tecnologia, mas sendo um futuro merda. Eu achei alguns artigos sobre cyberpunk na internet e tem muita coisa em inglês.
Então eu achei esses dois queridos aqui. A gente tem a Adriana Amaral e o André Lemos, tá? Que são professores de universidades diferentes. E eles trabalham com a ideia cyberpunk, com a origem, com o conceito. Eu só vou usar eles pra gente partir de alguns pressupostos. O André, ele fala uma pira muito interessante. Que ele fala que o cyberpunk ele vem de duas linhas diferentes. O hard science e o new wave, tá? Que são dois gêneros, vamos dizer assim. O hard science, que é da década de 40 e 50, justamente parte da ideia de momento onde a gente imaginar o futuro sobre tecnologia. Então, mano, como é que vão ser os carros? Como é que será que vão ser as árvores? Como é que vai ser o planeta, a sociedade? Só que numa pegada muito voltada à ciência. Não é o que o futuro vai ser filosófico, vai ser alguma coisa diferente. O futuro ele vai ser tecnológico. E o New Wave, ele entra na pira da transgressão juvenil. É o momento onde os jovens passam a questionar a política, os costumes, o senso social. O exemplo que eu vou dar de New Wave que a gente tem é a Cyndi Lauper, do Girls Just Wanna Have Fun. É basicamente ela quer sair de casa pra ir numa festa, pra se divertir com as amigas. E nos anos 70, 60, 80, isso até hoje, na verdade, né? Mas não era muito legal para as mulheres fazerem isso do ponto de vista masculino. Então é um momento de transgressão juvenil mesmo, por isso que vem a parte do punk aí, né? Você questionar a política, você questionar os adultos, você questionar os tabus sociais. Até mesmo os Sex Pistols acabam caindo como referência cyberpunk, assim, do universo punk. E a Adriana, ela fala que o cyberpunk é um fenômeno pós-moderno. Ela fala que o pós-modernismo e o cyberpunk tem tudo a ver, ela tá dentro do pós-moderno. Mas aonde que ela chega sobre o cyberpunk pós-moderno? Ela fala que os anos 80, o momento dos Estados Unidos, principalmente que a gente tá falando, de culto ao corpo. A gente cada vez mais tem esse do culto ao corpo, de ser sarado, de ser forte, de ser maromba. Essa linha do culto ao corpo. Não tem muito pra onde ir dali. E ela também fala que o momento cyberpunk ele parte de um pressuposto que é a tecnologia. Existia originalmente a proposta de que ela vai resolver os problemas sociais. O cyberpunk parte do pressuposto de que a tecnologia só não irá resolver esses problemas, como ela vai agravar. O cyberpunk, imagina, nos anos 80, ele imaginava o futuro, que é o nosso presente, né? Onde a tecnologia só piorou os problemas. Piorou a pobreza, piorou a violência, a desigualdade social, a mega riqueza, a opressão. Tudo isso a tecnologia supostamente ia resolver. E o cyberpunk está ali para dizer, não vai, rapaziada. O movimento cyberpunk é um movimento de hiper fazer as coisas. Então, se uma coisa é sexualizada, no cyberpunk ela é hipersexualizada. Se uma coisa é de consumo, você vai ter o hiperconsumo, você vai ter a hiperpropaganda, a hiperprostituição. Tudo é feito na sociedade de consumo e numa pilha de decadência mesmo. Tipo, futuro nós vamos ter mega propaganda, megas empresas, mega capitalismo, mega pobreza e tudo tá indo por caralho. O que eu quero dizer com tudo isso? Pra gente introduzir as teorias para o cyberpunk. Sempre que a gente falar de... vou dizer assim, de ficção como um todo, tá? Cyberpunk é uma coisa dos anos 80, originalmente. Essa obra, ela fala muito mais em como as pessoas daquela época achavam que seria o mundo através do olhar delas, do que necessariamente como seria o mundo. Um filme ele fala muito mais sobre a época em que ele foi feito do que sobre a época em que ele se situa. Apesar de ser uma temática de um futuro distópico, né, dos anos 2020, 2040, 2080, Cyberpunk fala muito como aquelas pessoas se sentiam no momento dos anos 80, que já era tudo uma merda. Alguns filmes, alguns exemplos de Cyberpunk estão super dentro de uma distopia neoliberal, uma ultra distopia ultraliberal, mas tem alguns filmes que visualmente e o conceito deles não cai pra isso. E é por isso que é um pouco difícil a gente dizer o que é ou deixa de ser Cyberpunk. Porque é um gênero literário. Como todo gênero, tipo, o rap, eu acho um exemplo prático. O Sabotage é rap, o Mano Brown é rap, o Criolo é rap, o Rafa Moreira é rap, o Djong é rap. O que essas coisas na real têm em comum? Bom, e é por isso que a gente cria subcategorias. Mas é tudo rap. Nós vamos falar de alguns filmes que você vai olhar e falar assim, cara, isso aqui não é Cyberpunk. Não tem nada estético aqui. E aí alguns filmes não tem nada de estético, mas tem o conceito. E outros filmes não tem nada de conceito. É só estética. É só tipo, ele meteu uns punk com umas armas laser ali no meio. É só uma referência estética. Pra quem quiser se arriscar em inglês, esse livro aqui ele é tipo o livro mais referenciado de estudos que eu achei na internet. De dois autores, o Mike Firestone e o Roger Burroughs. Cyberspace, Cyberbodies e Cyberpunk. Em inglês, não achei tradução. Mas se você quiser dar uma arriscada, eu acho que ele é o estudo mais completo. Mas eu traduzi o que eu vou falar aqui, fiquem tranquilos. Quem aqui já viu esse filme? Quem aqui sabe de onde é esse filme? Esse filme não é Cyberpunk,
mas esse filme é uma referência a Cyberpunk, que é Metrópolis. Metrópolis é um filme de 27 isso aqui é um filme de 27, esse conceito imaginário de cidade. É um dos maiores clássicos do cinema, Metrópolis. Pra quem gosta de cinema, isso do cinema da década de 30. O Cyberpunk ele bebe um pouquinho dessa fonte, mas ele é uma influência estética, assim como os filmes noir, que nós vamos falar em Blade Runner, mas esses filmes detetivescos, onde o herói é um detetive, são filmes em preto e branco ainda, né? Eles são meio anti-heróis, eles fazem coisas erradas e é sempre uma história de investigação. São duas referências importantes que a gente vai ter daqui pra frente. Quais são os conceitos que os autores falam, que são os mais importantes pra gente já partir pro primeiro livro, que vai falar de quase tudo aquilo que eu já comentei até agora. O Kevin McCarron, ele tá num apêndice do livro, tá? Por isso que eu botei o nome dele aqui. Mas eles partem de algumas coisas que tem que ter no Cyberpunk. De novo, não é uma regra, tá? Não existe regra pra estar num gênero. Se você tem algum filme na sua cabeça que é Cyberpunk, tenta imaginar isso que eu tô falando. Primeiro, uma questão de identidade e existência. Vai ter essa discussão filosófica. O que é ser um ser humano? O que é estar vivo? A tecnologia nos aproxima ou nos afasta de nós, de seres humanos? Essa discussão é muito importante. Se eu arrancar o meu braço e meter um braço de robô, é meu braço? Sátira do capitalismo. A sátira não é a palavra ideal, mas ele trabalha a ideia que eu falei da hipersociedade. Existe prostituição hoje, nós vamos ter hiperprostituição no futuro. Existe capitalismo neoliberal, nós vamos ter o capitalismo ultra neoliberal. Existe propaganda, ultra propaganda. Isso pode cair até para um ar de comédia. Como eu acho que Futurama brinca um pouquinho com isso, com um tom de piada. Mas é isso, tudo no futuro é mega, é blaster, é ultra, é motherfucker. O Cyberpunk ele entra nisso. O sátira eu acho que acaba caindo para um tom. Não é uma obrigação, mas ele tenta cai pra um tom de piada. Que nós vamos ver mais pra frente que o filme fala sobre isso. Mas esse tom de, caralho, que exagero. Não, o Cyberpunk ele é exagerado. Menos público e mais privado. Por isso que a gente entra no neoliberal, né? Ele cai naquela linha de tipo, médico, tipo, saúde, educação, política, segurança. Não, isso tem que ser privado. Foda-se, não existe saúde pública, não existe segurança pública. A sua memória pode ser comprada, tudo pode ser comprado. Uma cidade, uma pessoa, uma memória, uma saúde, a vida eterna. Isso é uma discussão também. Tudo pode ser comprado. A gente não precisa de Estado, a gente precisa de empresa. O Cyberpunk trabalha com esta ideia. Justamente porque, como eu falei, ele veio na era do Ronald Reagan nos Estados Unidos, que é uma linha muito neoliberal. E o ataque ao corpo, como eu falei, de implante cibernético, que é uma coisa muito comum em Cyberpunk, né? E a gente fala de tecnologia, mas tipo, gente, eu falo na moral mesmo. Todo mundo aqui toma remédio pra alguma coisa. Você tá, tipo, colocando uma coisa no seu corpo pra mexer com o seu corpo. No caso é bio, né? Tipo, é química. Mas isso tá dentro do conceito de Cyberpunk, né? As drogas estão ali dentro. Não tem que ser só, tipo, entrar um tubo, um cabo em você. A gente tem um largo uso de drogas, hoje cada vez mais, pra potencializar o nosso corpo ou pra resolver um problema. E o Cyberpunk tá relacionado a isso. O nome dele é Jean Baudrillard. Ele é francês, então eu não sei como é que pronuncia. Mas ele passa a teorizar uma sociedade de consumo. Como seria a nossa sociedade que gira em torno do consumo. Eu não sei se notaram, é a minha sociedade de hoje. Isso é uma premissa do Cyberpunk. Então nós finalmente vamos chegar nele, chat. Neuromancer, William Gibson, 1984. Para muitas pessoas, este livro é o pai do Cyberpunk. Este livro é o primeiro, o maior e o que inventou, ou pelo menos reforçou grandes conceitos que a gente entende que é o Cyberpunk. A gente pode falar de Neuromancer. E quem ele é, pra onde ele é, por que esse livro é importante? O protagonista, que é este querido aqui, ele é o Casey. E ele é um hacker. O nome dos hackers nesse universo são cowboys. E eles entram na internet pra roubar coisas e tal. E o Casey, ele é um anti-herói. Então ele é um hacker, ele é um bandido, ele rouba coisas. E ele fode um cara ali, um superior dele numa situação ali, injetam uma neurotoxina nele, que impede que ele consiga acessar a internet. Então ele fica sem a internet. Ele não consegue mais fazer os trampos dele. Tudo que a gente vai falar daqui pra frente acaba tendo a ver com esse livro no final das contas. Primeiro que ele usa termos como neurotoxina e tal. O Gibson ele tem uma mania muito específica de falar palavras que existem, mas assim, termos complexos, termos de programação e hackers e tal. E o nome da internet, neste universo, é Matrix. O Case e as pessoas, eles acessam a Matrix. Como que eles acessam a Matrix, Lucas? Eles metem um cabo aqui na nuca, né? Eu não preciso falar muito mais porque a gente tá indo. O livro começa, o Case se fudeu, né? A mulher aparece e fala pra ele, a Molly, olha, eu tenho um trabalho pra você. E se você resolver esse trabalho pra mim, você vai conseguir... Eu resolvo isso pra você. A gente
tem um lugar que a gente vai resolver a situação e você vai poder voltar pra sua Matrix. O que a Molly é? Sem dar grandes spoilers, né? A Molly é claramente um samurai urbano. Uma samurai urbana. Tipo, estética, conceito, tudo. Ele já tinha introduzido essa ideia. Já tava ali desde o começo. Então a Molly aborda ele e eles cometem crimes. E é uma história de crime, submundo e investigação. Então nós temos um hacker, nós temos uma neurotoxina, nós temos o universo da Matrix onde eles se colocam pela nuca, nós temos um samurai urbano, e o nome da cidade onde existe o ambiente deles, né, onde eles estão, chama Zion. Outros conceitos importantes que ele aborda, tá? Como eu falei, a hiperprostituição. Tem no jogo Cyberpunk 2077. Esse livro teve sequências que ninguém nunca leu, pelo visto, porque ninguém nunca falou delas. Mas esse livro tem duas sequências. A gente tem o Neuromancer, a gente tem o Chaos Zero e a gente tem o Mona Lisa Overdrive. Que a protagonista do Mona Lisa é uma prostituta, uma boneca. Então ele tem essas duas sequências que ninguém nunca leu, porque eu mal achei análise na internet, pra vocês terem ideia. Mas saibam que é uma trilogia. E pra quem gosta dessa arte, a arte original do livro é do James Rolla, é essa arte aqui, ó. Essa arte aqui tem um conceito que a galera gosta hoje em dia, que é o Vaporwave. Só que não era Vaporwave na época. Quando veio pro Brasil pela editora Alice, teve as novas capas, né, que é essa capa aqui que é a mais famosa, ela é do Josan Gonzalez. Ele faz um cyberpunk colorido, ao mesmo tempo que é uma merda. É depreciativo pra caralho. Então, ele pegou essa estética do neon, né? Então, ele tem essa arte mega cyberpunk zona. Nós falamos até agora do contexto desse universo.